Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Plank Talks, direto aqui da Rádio Plank. E hoje, nesse episódio, a gente vai trazer um tema super importante para a nossa cultura, para o nosso trabalho, que é a importância da leitura e a importância da escrita na formação do nosso jovem, da formação do indivíduo. E para isso, a gente tem uma equipe super importante, dois convidados super ilustres. Nós estamos aqui com o professor Darcy Batista, professor de língua portuguesa, há mais de 30 anos, né, professor? Aproximadamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E o professor, além de ser um professor de língua portuguesa aqui no Colégio Planck, é o mediador do Clube de Leitura, Exatamente. que é um clube de leitura formado por pais e responsáveis aqui do Colégio Planck para trabalhar e discutir obras universais. E também temos a Lucimara Nascimento, que é formada em assessoria de imprensa, trabalha há mais de 20 anos na área de jornalismo, assessoria, produção de conteúdo, e hoje ela é coordenadora de conteúdo da GS2 Marketing, uma grande parceira aqui do Colégio Planck. Seja muito bem-vinda. Obrigado por vocês estarem aqui. E para você que assiste, que curte os nossos conteúdos, compartilhe esse link, curte, marca lá o sininho para você receber as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente publica mais um episódio do Plank Talks. Lembrando que é um bate-papo, uma conversa, sempre sobre educação, sempre voltado para melhorar a experiência do nosso estudante, das nossas famílias e da nossa sociedade. Então, se fizer sentido para você, vai compartilhando aqui embaixo, vai deixando seu comentário, deixa uma sugestão para um próximo episódio, que a gente quer muito saber a sua opinião, o que você está achando. Bom, gente, nós vamos falar sobre a importância da leitura e da escrita. Professor Darcy, o senhor, com esses mais de 3 décadas trabalhando a língua portuguesa, o senhor mais do que ninguém sabe a importância da leitura, a importância do hábito da escrita na formação dos jovens. E aí eu vou direto ao ponto. O que impacta na formação cultural de um jovem, de um adolescente, ele construir o hábito da leitura e construir o hábito da escrita? Eu sei que todo o nosso bate-papo hoje vai ser em torno disso, mas como é que o senhor iniciaria essa reflexão aí com a gente? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de citar um pensamento do filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, um dos ícones do iluminismo, a respeito de um colega dele, né? Um outro filósofo do mesmo contexto histórico, o Voltaire. Rousseau costumava dizer que a filosofia, o pensamento de Voltaire, era como um sol de inverno, ou seja, aquece, ilumina, uma luz linda, mas não aquece. Ou seja, o intelecto, né, por meio do conhecimento técnico em todas as áreas, inclusive na nossa área da língua portuguesa, conhecimento técnico gramatical, vocabulário, etc. Tudo isso é essencial, evidentemente, né, porque é a base de todo o conhecimento que advém daí, mas sem o contato com as obras literárias, sem a vivência da língua portuguesa, como todos os outros idiomas, em função da criação literária, da compreensão da criação literária enquanto leitores, é como um sol de inverno. Você tem acesso ao conhecimento técnico, mas sem o calor que só a obra literária com a sua emoção pode proporcionar, essa emoção faz com que o significado do conhecimento seja algo mais visível, mais concreto, mais palpável, né? Quanto mais nós mergulhamos no universo, né, da literatura, mais fortemente nós sentimos o significado, né, do conhecimento. Então ele deixa de ser uma simples aquisição, né, teórica, e passa na prática, né, na construção das personagens, dos cenários, dos universos, né, em que essas personagens e cenários se encontram, os conflitos, a solução desses conflitos. Isso ajuda a construir um significado, uma empatia, né, por essas personagens, e a partir daí o jovem leitor começa a entender que o conhecimento técnico é importante,
mas é só a partir do momento que ele vê esse conhecimento técnico transformado numa criação literária que o emociona, que o estimula, que provoca, né, a sua reflexão, que talvez até o leve também a escrever, quem sabe, é a partir daí que o significado realmente se torna algo perene, né, na sua vida, não é algo passageiro, porque ele vai construir uma relação, inclusive afetiva, com essa obra, né? Eu sempre digo aos alunos, assim como aos participantes do clube de leitura, a partir do momento que a obra entra na sua vida, é para sempre. Aquelas personagens, aquelas histórias e as emoções despertadas por essas histórias vão marcar aquela alma daquele leitor para sempre. Ele jamais vai ser indiferente o Perfeito, resto da vida em relação a isso, né? perfeito. Lucimara. Eu vejo isso também, professor, a importância da leitura, que é fundamental na construção da personalidade, até no entendimento de certos sentimentos. Eu vejo que também precisa ter um estímulo, né, eh, dos pais, né, para essa leitura começar muito cedo. A gente pensa que aquela leiturinha do para Na beira da criança, cama? à beira da cama, é algo que não tem importância, mas ela tem uma importância fundamental. Além da criança já começar a ter, esse contato com a língua, né, o senhor falou de formação da língua, da língua nativa, né, da onde a pessoa vive, Uhum. a criança também começa a vislumbrar, outros mundos que estão além ali do círculo dela, né. Começa a entender certas situações que ela pode passar e ela não compreende muito bem. As historinhas sempre têm às vezes tem uma lição, né, tem algo a ser A aprendido, famosa né. moral da história, né? Moral da história, moral, né. E a criança ali, ouvindo o pai ou a mãe ou o responsável, ou a avó, né, a vovó adora ler na beira da cama, né, que bom, né. A criança começa a ampliar a consciência dela sobre todas essas coisas, né, sobre o mundo, sobre os sentimentos, sobre a empatia, para certos aspectos da vida, é fundamental. E aí, nesse momento, eu acredito que aí você começa a gerar um amante da literatura, um amante da leitura, porque ele descobre novos mundos, né. Isso. Mas eu acho que eu não sei, a gente convive com o jovem, a gente vai envelhecendo, mas os jovens continuam jovens, né? Porque a gente está em sala de aula e a gente que vai ficando mais velho. E eu tenho percebido, e aí me corrijam se eu estiver errado, que talvez hoje, com essa dinâmica do mundo digital, com o mundo dos games, com acesso à internet, que por um lado nos traria acesso a obras clássicas e a possibilidade de leitura, até livros digitais, o acesso à informação e a pluralidade de opções fazem com que às vezes uma literatura seja a terceira, quarta ou quinta opção do jovem. E eu percebo que muitas vezes eles leem menos do que talvez uma geração que não tinha tanto acesso à tecnologia ou esses meios tão coloridos lessem, né? Por um lado, a gente vê livrarias físicas fechando, e as livrarias digitais crescendo, as Amazons da vida, os Kindles da vida cada vez mais fortes, mas eu vejo cada vez menor esse hábito da leitura e os pais tendo dificuldades de trazer esse hábito para o jovem. Eu acho que é humanamente impossível um adulto achar que ler é ruim e que ler não traz benefícios que vocês tão bem colocaram. Por outro lado, eu enxergo os pais com ou sem saber as estratégias para trazer esses livros para as crianças, ou às vezes têm o interesse de trazer esses livros para as crianças, até porque eles não leram muito quando crianças. Como é que vocês enxergam essa questão do volume de leitura e do hábito da leitura, que os benefícios vocês colocaram e eu acho que eles são relativamente óbvios, mas como é que a gente traz essa questão do hábito versus essa pluralidade de opções de lazer que as crianças têm hoje, principalmente relacionadas à tecnologia? Como é que vocês veem isso? Uma das sugestões que eu sempre dou aos alunos, como um estímulo, um pontapé, né, inicial para abraçar a literatura e passar a ter os livros como amigos mesmo, né, companheiros ao longo da vida, é a criação da sua biblioteca particular.
Eu, às vezes, fotografo a minha própria, né, da minha casa, né, de vários anos e mostro para eles. Às vezes entro no Google e mostro para eles, olha, gente, aqui no Google Imagens, quantas bibliotecas particulares, né, de pessoas no Brasil e no resto do mundo. Como seria a sua? Então eu entro primeiro no lúdico. Então alguns dizem, eu ia decorar com uma cortina, desse jeito as meninas já vão pensando na parte estética, os meninos querem colocar um Hot Wheels no meio dos livros, né? Aí eu colocar um carrinho para apoiar o livro. Ok, tudo bem, mas o importante é criar esse espaço, né? Valorizar esse espaço. Eu vou montar a minha biblioteca. Primeiro criando uma relação afetiva com aquelas obras. Afetiva mesmo, até no sentido do toque, do contato, né? Da experiência tátil E interessante você e falar até isso, Darcy. olfativa do livro, né? Te interrompendo, você me perdoa. Eu preciso ter o livro físico. Sim. Eu acho que eu sou um pouco analógico, assim. Eu preciso marcar o livro. Tem gente que no livro não pode se rabiscar, né? O meu eu rabisco. Eu leio sempre com um lápis do lado, eu Aham. grifo, eu dobro a página, faço uma orelhinha ali. Eu preciso consumir o livro. Isso me dá a sensação de que eu estou ali Apropriando-se. apropriando, Isso. parece que agora aquele livro é meu. Eu li, tem a minha observação, eu faço anotações de frases. Ele não é mais como era na estante da livraria. Agora Eu é acho que é meu isso, porque tem Darcy. essa marca da minha leitura. E eu Uhum. preciso disso. E eu falo para os alunos, eu gosto de olhar a minha estante. E em casa a gente teve até uma vez uma discussão, que a minha esposa, ao fazer meu armário lá no meu cantinho, ela queria botar porta. E eu falei, não, eu não quero porta, eu quero só estante. Não, mas vai ficar tudo aparecendo. Eu falei, mas é isso que eu quero. Essa é a ideia, essa é a Eu ideia. quero ver o livro. Ela, não, mas fica mais bonito se a gente botar uma porta de vidro. Eu falei, sim, mas eu quero é poder namorar meus livros. Eu quero sentar assim e olhar e de vez em quando ir lá, pegar um e dar uma folhadinha, Sim. lembrar de alguma frase. Eu acho que essa questão é muito correta mesmo, esse apropriar da biblioteca. E criando esse espaço, deixar claro para eles que nós não estamos declarando uma guerra à tecnologia. Tá. Né? Eu digo a eles, olha, o Kindle, se quiser usar, continuar usando, o livro virtual, ou mesmo o audiobook, né? Que Perfeito. alguns adotam também, né? Desde que você não abra mão do livro físico tradicional, do papel. Né? É necessário ter essa experiência porque no papel você vai poder, né, fazer as anotações, como o professor André disse, registrar a sua primeira impressão, sua primeira leitura. Não entendi essa palavra, vai lá, circula. Isso. Meses depois, anos depois, nossa, eu não conhecia essa palavra na época. Isso. Você passa a ter uma perspectiva histórica de si mesmo. Que leitor eu era? O que me assustava, me espantava, me fascinava naquela primeira leitura? O que eu entendia naquela leitura ou não entendia e hoje eu vejo de outra forma. Além da questão da biblioteca particular, a questão física do contato, né, com a obra, eu estimulo muito também que eles criem essa noção da perspectiva histórica, da cronologia, da linha do tempo Deles. Uma coisa é você ler essa obra como eu li, eu conto sempre para eles, né? A primeira coleção completa a que eu tive acesso na minha vida, por graça de uma professora de português saudosa, que Deus a tenha, minha professora de português da antiga quinta série, né? Da antiga quinta Não é e tão sexta antigo série. assim, Darcy. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Ontem nós chamávamos assim, né? Professora Adélia, que Deus a tenha. Meus pais não tinham condições de comprar, né, a coleção do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o meu sonho. E uma vez, ela percebendo que eu ia à biblioteca da nossa escola estadual, e desde aquele tempo, né, bastante sucateada, não havia obras suficientes ou completas, né, para o empréstimo, e eu voltando frustrado porque não tinha encontrado, sei lá, Emília no País da Gramática ou As Caçadas de Pedrinho que eu queria tanto ler. E ela disse, se eu trouxer da minha casa, Darcy, você aceita? Eu falei, mas é claro que eu aceito, professora. Eu devolvo tudo bonitinho, sem dobrar uma página sequer, mas é meu sonho ter essa coleção. Ler essa coleção, pelo menos uma vez. E ela trouxe da casa dela e falou, Que legal. não tem tempo, não tem prazo, leia no seu tempo. Eu li em 2 semanas todo o ciclo Que do Sítio legal. do Pica-Pau Amarelo. E Você tinha quantos anos, Darcy? eu tinha Quinta série? de 10, 11, 11, 10, 11 que anos. corresponde ao nosso 6º ano, Tá. para o 7º 11, 12, hoje em dia.
Foi decisivo, porque a partir dali, nossa, não parei mais, né? Aí foi uma leitura depois da outra. E alguns anos depois, na faculdade, eu tive de fazer um trabalho de pesquisa para uma disciplina do curso de letras sobre Monteiro Lobato. Havia possibilidade de revisitar, né, a obra infantil dele, né? Escolhi o ciclo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu me surpreendi, meu Deus, na primeira vez que eu li com aquela idade, eu não tinha reparado que essa Uma série de personagem era vertentes. assim. Meu Deus, mas olha o que que Emília fez aqui. Eu não me lembrava que ela tinha feito isso, e já tinha lido tantas vezes. E eu falo para eles, gente, é maravilhoso você se redescobrir, descobrir não só a obra, descobrir você mesmo. Anos depois, ao reler a obra, você percebe o quanto que eu amadureci, quantas coisas foram se agregando à minha vida, o quanto que eu me transformei para poder transformar a minha leitura dessa obra. A obra continua sendo a mesma, mas a minha leitura muda conforme o tempo passa, conforme eu amadureço, né? Agora, vale ler tudo, Darcy? Por exemplo, eu vejo a minha filha mais nova, a Maitê, quando ela era menor, tinha Aham, lá seus 7, 8 anos, sim. ela lia muito gibi. Ela gostava muito da Turma da Mônica. Então, era quase um hábito nosso, domingo, ir na banca, comprar um gibi. Então, se a semana dela tivesse sido boa, se merecesse aquele presente no domingo, a gente ia até a banca de jornais, comprava um almanaque ou duas revistinhas menores, e ela devorava aquilo. Às vezes ela começava a ler no carro e chegava em casa, subia direto, sentava na cama e lia o gibi. E eu acho que isso foi importante para a criação de leitura dela, de gostar de Uhum. português. Vale ler qualquer tipo de literatura? Eu acredito que sim. Eu sou um exemplo disso, porque eu fui alfabetizado pelo meu irmão mais velho. Não fui alfabetizado na escola aos 5 anos de idade, porque eu queria ler por mim mesmo os gibis. No meu caso, não era a Turma da Mônica, era o Walt Disney. Eu era fascinado. E meu irmão não tinha muita paciência, como os irmãos mais velhos em relação aos caçulas Caçulas, né? costumam ser. Quando ele queria, ele lia. Quando ele não tinha muita paciência, Que era mais comum, que era mais não comum, lia. ele batia a porta do quarto dele na minha cara. Mas de tanto eu insistir, meu irmão resolveu fazer uma experiência pedagógica. Como um irmão de 5 anos de idade, vamos ver se essa criança aprende. Porque lendo ele mesmo, não preciso ficar Vai me lendo em dar voz sossego. alta, para me dar sossego. E eu queria tanto que eu aprendi Que a legal. ler e a escrever com 5 anos de idade. Claro, né, fascinado pelos gibis, depois dos gibis vieram os sítios, Tá. vieram os mágicos de Oz, né, vieram as Alices no País das Maravilhas, e um degrau depois do outro, até Aumentando a chegar complexidade da da literatura, né? literatura, cada vez mais Eu acho adulta, né? interessante essa questão que o professor Darcy falou sobre a questão de que realmente vale a leitura de qualquer estilo, porque foi o contrário. Eu não comecei minha leitura É mesmo. na época de criança com livro de criança. E sobre essa oferta, né, de recursos tecnológicos ou diante dos livros físicos, a minha experiência de leitura, naquela época, né, quando eu era criança, a gente não tinha internet, a gente não Sim. tinha outros recursos. Qual que era o recurso de pesquisa que a gente tinha naquela época? As coleções que se vendiam de porta em porta. Lembra? Tinha Sim. os vendedores de livros de Sim. porta em porta. Sim. E Como que tinha os vendedores de enciclopédia, né? Sim, exatamente. E o as que o meu pai Barças. fez? Meu pai e minha mãe não eram afeitos à leitura. Não eram. Mas sabe o que meu pai fez? Comprou uma coleção de Machado de Assis. Você começou por ali. Eu comecei a ler com Machado Começou de fácil. Assis. Fácil de ler. É, Mas aí o que aconteceu? Eu vi aqueles livros ali, né, naquela estante que tinha outros elementos misturados e me gerou muita curiosidade. Eu falei, o que fala nesse livro aqui? O que será que era aqueles livros de capa dura, Tá. né, escuros? Eu lembro até hoje. Eram livros verde escuro com letras douradas. Tá. E tinha todas as fases do Machado de Assis ali. Tinha tanto o romântico como o realista, né? E aí eu peguei um romântico, aí peguei um Helena e achei legal. Achei bacana, achei gostoso. Aí depois peguei a mão e a luva. Falei, que interessante, né? Aí depois fui logo para o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como você falou, não entendi muito. Depois segui para um Dom Casmurro e ali me gerou
sabe? Independentemente da complexidade, o exercício da leitura me gerou o interesse pela leitura. É interessante, né? É. Porque é um começar a gostar fazendo, né? Interessante, vocês colocando as experiências, eu acho que eu nunca fui, enquanto jovem, um leitor voraz. Eu acho que eu lia muito pouco. Eu gostava muito de desenhar. Eu lembro que perto dos 10, 11, 12 anos, eu desenhava, eu sonhava em ser arquiteto. Eu gostava da Cília Simara de desenhar praça. Você já viu alguém desenhar praça? Eu desenhava praça. Eu achava que eu ia ser tipo. Depois eu descobri que era urbanista. Então eu gostava de desenhar skyline de cidades, Uhum. eu imaginava prédios, eu desenhava o pôr do sol atrás do prédio, eu desenhava como que seria uma praça, área de lazer, ou área de circulação. Eu gostava de desenhar essas coisas. Eu usava muito meu tempo livre desenhando. Você fazia o seu Minecraft. Eu fazia meu Minecraft, talvez fosse isso. Olha, nunca pensei nisso. E eu fui descobrir um pouco literatura na época do vestibular, que já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com as famosas obras obrigatórias. Então, eu sou de Belo Horizonte, então o FMG tinha lá a lista de livros que a gente tinha que ler para fazer o vestibular. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com literatura. Em casa, hoje a minha mãe é uma grande leitora, na época não era. Então eu tinha pouco exemplo em casa, pouco. Eu lembro que minha mãe comprou a Barça, a Delta Júnior, e eram as referências que a gente usava para fazer pesquisa de trabalhos escolares. Então eu acessava a Barça e a gente fazia o mesmo Ctrl+C, Ctrl+V que eles fazem hoje, só que a gente pelo menos copiava Teríamos copiado. e botava ali o papel vegetal para fazer os mapas. É. Eu lembro de estudar ali, quando fazia os mapas da Europa, das Américas, né, o Caminho das Índias, era tudo ali na Barça. Mas eu fui gostar de ler quando eu estava na faculdade, que eu comecei a me interessar por livros de administração de empresa, livros de bibliografia de fundadores de empresas, livros de negócios. Isso me atraiu e me tornou um leitor. Hoje eu leio uma média de um livro por semana, um livro a cada 2 semanas. Eu leio muito, eu tenho uma biblioteca que eu tenho um certo orgulho dela, é um xodó. Tenho ciúmes dos livros. Eu empresto para as pessoas e fico assim, será que eu empresto mesmo? Eu tenho um pouco de ciúmes, não sei se é bonito assumir isso, mas eu tenho ciúmes dos livros. Mas foi talvez por uma área de negócios, uma área de interesse profissional que me deu prazer em ler. Hoje eu gosto muito de ler. Eu gosto de sentar numa cadeira, sentar numa rede, eu pego o livro, um bloquinho de notas e um lápis. Uma lapiseira com grafite 4B, bem macio, e rabisco o livro, e leio, e volto, e anoto no meu bloquinho, penso ideias. Me ajuda muito a relaxar e no meu processo criativo. Então a leitura tem esse papel. Leio pouca literatura. Leio pouco romances, leio pouca ficção. Leio muito pouco. Gostaria de ler mais. Tenho poucos livros disso na minha biblioteca, desse estilo literário. Mas compro e consumo muito livros relacionados a negócios. E, de certa forma, me faz muito bem essa leitura. Então, acho que também cabe leituras técnicas, né? Mas, de alguma forma, tem que ter um gancho para que você goste de ler. Então, acho que isso aqui é um ponto importante. Eu acredito, professor, que cada pessoa tem o seu estilo preferido, né? E assim, não é até uma ilusão a gente achar que todo mundo vai gostar da mesma coisa. Eu conheço pessoas que gostam muito de livros técnicos, livros que ensinem alguma coisa. Tinha um rapaz que trabalhava comigo no jornal, ele era um excelente artista gráfico. Ele falava, eu não gosto de literatura, eu gosto de livro que me ensine alguma coisa. Ele lia muito livros que ensinassem alguma coisa para ele. Como se a literatura não ensinasse, né? Mas então, tudo bem, mas entendemos assim, aqui o que ele quer dizer é alguma coisa que ajude no trabalho dele, né? Isso. Então, a pessoa já olha a leitura por esse viés. Eu acho que é importante, né? Eu mesma, eu sou muito eclética na minha leitura. Eu gosto de muitos tipos de leitura. Que legal, eu acho isso importante. E assim, além disso, na época das minhas filhas, a minha caçula é uma leitora voraz, assim. E elas todas, né? Eu tive
sendo jornalista, recebia muitos livros, ganhava muitos livros de estilos dos mais diversos possíveis, e tinha livro na minha casa para todos os lados. Todos os cômodos da minha casa tinham livros. E eu acho que isso é importante, porque a pessoa pode, de repente, também descobrir qual é a sua praia É. dentro da leitura, e não deixar de exercitar a leitura, porque acredita que a leitura só tem um segmento, ou ele só é um bom leitor, se ele vai para a literatura pura, né? Uhum. Então, existem várias formas A de gente, você exercitar. a gente trouxe aqui alguns elementos. É síndrome de professor, né, professor Daci? A gente vai conversando e a gente vai querendo sintetizar alguns pontos da nossa conversa. É. A gente trouxe aqui alguns elementos que ajudam na leitura, que é: busque construir, mesmo que iniciando de forma lúdica, o seu acervo, a Seu sua acervo. biblioteca, mesmo que você traga elementos ali de coisas que você já gosta, e que vão somando à literatura. Nós falamos de vale começar com qualquer estilo, desde que seja o momento. Eu lembro quando meus filhos nasceram, que eu li em algum lugar que quanto mais fácil fosse o acesso para eles aos livros, mais orgânico seria. Então eu tentava deixar os livros à altura deles, eles eram os menores, então não livros que não seriam da idade, mas os livros deles deixar baixo para que fosse um brinquedo acessível. Igual pega um carrinho, igual pega a bola, que pegasse o livro, né? Então deixar o livro mais acessível também é um ponto importante. E tirar esse rótulo de que só vale a leitura de leituras sofisticadas, entre aspas, e leituras mais eruditas, né? Que vale ler o que ele gostar de ler no início, e isso vai contaminando. Ele vai gostando e isso puxa, uma coisa puxa a outra. Agora, como é que vocês enxergam essa questão da leitura, do hábito da leitura, da construção do hábito da leitura? Nós falamos aqui da importância. Como é que vocês trazem isso para a importância da interpretação de texto, de uma leitura de jornal, de uma leitura de notícia? Como é que é essa questão da literatura na formação da leitura do cotidiano? Porque eu sinto, Daci, que os nossos jovens cada vez mais têm dificuldade na interpretação de texto, que é a dificuldade de interpretar uma notícia, de ter uma opinião própria sobre aquela notícia, de não ler só a manchete. E hoje a gente está numa geração que lê a manchete e pronto, já roda para o lado e vamos ler a outra Sim, manchete. geração Como é que Twitter. vocês enxergam a importância da literatura associada à interpretação de texto, até do cotidiano, de ler uma notícia sobre economia, sobre política, sobre religião, sobre cotidiano, mas que faça a interpretação correta? Como é que é isso? Eu penso que depois da fase do estímulo, a partir da identificação natural com aquilo de que para cada pessoa é significativo, como para você foi literatura sobre negócios, como para uma criança, como eu e muitas outras foi o gibi, depois, né, a literatura infantil, Foi assim, gradativo? gradativamente. É importante também o desafio, né? Se o próprio estudante, a criança, adolescente, não tem essa iniciativa, que alguém, a família em primeiro lugar, né, o professor como um complemento, né, desse trabalho, vai propor o desafio. Ou seja, você agora vai conhecer uma nova leitura, com novos temas, com um novo estilo, com um novo vocabulário, porque é importante, claro, que você tenha já se apropriado das obras das quais você mais gosta, você já criou um laço afetivo com elas, isso ninguém vai tirar de você, certo? É a sua leitura, é a sua biblioteca particular, mas há outros caminhos, né, que os livros oferecem. Claro, não temos a pretensão de mostrar todos, que eles dominem todos, mas que eles tenham consciência de que é importante estar aberto, né, para conhecer esses outros caminhos. Eu, por exemplo, por muito tempo, tive uma certa prevenção, né, contra certos estilos dentro da própria literatura, Uhum. né? Não vou perder tempo lendo certos autores, porque eu sei que eu não vou gostar do estilo deles. E isso mesmo já sendo professor, mesmo já tendo me formado em letras já fazia algum tempo, até que uma colega minha, professora também de língua portuguesa, numa outra escola, isso uns 20 anos atrás, disse assim:
ela era muito divertida. Larga a mão, larga a mão. Você está perdendo a oportunidade de conhecer. Não é para você gostar. Do que você gosta, você já gosta. Mas agora, quanta coisa boa está por aí para você conhecer, mesmo que não seja o estilo que lhe fale mais alto ao coração. Perfeito. E comecei a fazer essa experiência que no começo foi árida. Por exemplo, a chamada leitura pós-modernista, que é a literatura produzida a partir dos anos 60, com autores de estilos bastante diversificados, quase todos com uma postura pessimista diante do final do século XX, do advento do século XXI, uma literatura que me parecia muito pesada, uma literatura sem esperança. Tá. Mas era necessário conhecer, né, esse outro olhar. Era necessário conhecer essa outra visão de mundo, até para que eu pudesse emitir uma opinião a respeito. Até para que eu pudesse iniciar uma conversa com alguém Perfeito. que também conhecesse e que talvez gostasse mais desse outro caminho literário do que eu. Então, além do laço afetivo com as obras do seu coração, é estimular também o nosso jovem estudante a aceitar, não todos os desafios, mas alguns desafios. Que tal esse desafio? O Né? papel do professor De é leitura. fundamental nesse aspecto, porque falando em literatura que não seria a nossa primeira opção, Sim. eu lembro que eu estava na 7ª série, na verdade, acho que agora Agora seria 8º ano. oitavo ano. Isso. E a professora de história, ela propôs uma leitura que eu até hoje, analisando, falei, uma leitura um pouco pesada, né? Que foi a leitura de Êxodos, de Leon Uris, que fala do nazismo, que fala do massacre, Do Holocausto, que fala né? do Holocausto, que fala em pormenores tudo o que não é a nação, né? O povo judeu teve que se submeter, o que foi feito. Eu tinha 13 anos na época. Isso foi impactante. Foi impactante demais, mas o que aconteceu diante disso? Me gerou a percepção sobre outras realidades, sobre momentos da história que eu não tinha nem ideia que tinham acontecido. E aí é nesse ponto que eu vejo o papel do professor como fundamental, né, nessa ampliação, né, tanto do gosto da leitura como na possibilidade de mostrar novos mundos, né? E é nesses mundos, Lucimara, você como jornalista, como produtora de conteúdo, é essa literatura, esse desafio que vai fazer com que eu consiga interpretar um texto numa rede social, num blog, num jornal com melhor qualidade? Com certeza, professor, porque essa leitura gera bagagem, né? Bagagem interior, bagagem cultural, né? Te mostra novas culturas, novas situações, outras personagens diferentes do seu cotidiano, né? E aquilo ali pode não parecer, mas ele gera realmente para você mais elementos para você construir um texto em que você precise falar para um público específico. Perfeito. Hoje eu vejo, os meus exemplos acabam sendo muito ou da sala de aula ou da família, né? Porque é onde a gente convive 90% do nosso tempo. Eu vejo meu filho mais velho, ele gosta muito de história. E ele é apaixonado por Primeira e Segunda Guerra Mundial, não pela guerra, mas pela história da guerra, pelos conflitos, a geração causa e efeito, o processo que levou determinada pessoa a tomar determinada decisão, ele gosta muito disso. E ele gosta muito da bibliografia dos grandes homens desses períodos. E para ele, essa leitura é a zona de conforto, é onde ele lê com tranquilidade. Ele estava relendo agora a bibliografia do Churchill, por exemplo. E ele analisa, ele vê qual foi o processo de decisão que o Churchill tomou em determinado momento, isso ele gosta. Aí um professor de filosofia, em algum momento, sugeriu que ele lesse Dante Alighieri, que ele não tinha lido ainda. Aí comprou a trilogia, né, dos livros, as três partes, e eu tenho percebido que ele tem mais dificuldade de ler, porque é um livro que tem um peso muito maior. Por outro lado, é muito interessante ver ele ler
aí ele volta, lê de novo, aí ele não consegue entender, aí ele retoma, aí ele vai pesquisar alguma coisa na internet para entender melhor aquilo, o que, que ele quis dizer, aí ele assiste um vídeo, um tutorial que fala daquilo. Eu acho interessante porque ele vai usando recursos modernos de internet, de blog, de vídeos, de canais que tratam desse assunto para ajudá-lo na interpretação do livro. Então acaba sendo um estudo. Então não é só ler o livro. Quando a leitura tem um propósito de compreender, hoje existe um leque de opções muito legais que somam nessa interpretação, porque antes ficava só no dicionário, a Na gente não entendia a Barça. palavra, você ia no dicionário e falava, qual o significado dessa palavra? E hoje, ao não entender um conceito, ele volta, não entendeu, e fala assim, e é impressionante, tem explicações boas ou ruins sobre tudo. Aí ele leva, não, isso aqui não me ajudou. Ah, não, isso aqui já me ajudou. E vai gerando senso crítico. De isso é bom, isso não é bom, isso colabora, isso é falso, isso é verdade, isso aqui ele tá chutando, ele não tá sabendo do que tá falando, não. Esse cara aqui é uma pessoa que merece credibilidade, vou assistir o vídeo dele. Isso eu acho muito bacana, que é essa possibilidade da internet, da informação, colaborar no processo de leitura, né? Esses dias eu tava, por coincidência, eu fui arrumar minha estante e minha mãe me mandou alguns livros que estavam em Belo Horizonte. Me mandou uma caixa. Nessa caixa, professor Darcy, eu vou trazer para o senhor ver. Tem um livro com a dedicatória do meu avô para minha avó. É mesmo? Um livro de 1927, Que a relíquia. dedicatória, Que relíquia. que era o Vento Levou. Ah, da E- Mitchell, né? E com uma capa dura, e o livro tá com uma nova capa, mas a dedicatória do meu avô, o que vale no livro é essa dedicatória do meu avô, a minha avó Iracema, no início do século XX, 1900. E aí eu guardei o livro, aí eu fui ler. Eu nunca tinha lido, eu assisti o filme, Uhum. mas fui ler o livro. Que delícia! E eu fiquei imaginando a minha avó, em 1920, lendo sobre aquilo no início. Que interessante, que coisa fantástica, naquela época, aquela literatura, o quanto deve ter feito ela viajar pelo mundo através daquelas páginas. Com Sim, certeza. Professor, a gente vive um momento da história que nunca houve tanta informação disponível. Pronto, esse é um ponto que eu queria chegar. Os nossos estudantes, os nossos jovens, os adultos também, né? Eu tenho Uhum. oportunidade, como jornalista, cada vez nós temos outros clientes diferentes, de segmentos diferentes, e tudo eu pesquiso na internet. Existe uma gama infinita, praticamente, de informações, né? Então, os nossos jovens hoje, eles estão aí com tudo para saber de tudo. Só que tem que ter um direcionamento, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um senso crítico na Tem que busca. ter um senso crítico. E eu penso assim que o desenvolvimento desse pensamento crítico começa com a leitura. Em outras fases, chega nesse momento, é quando o seu filho sabe que, opa, isso aqui não me ajudou muito. Esse aqui eu acho que é mais interessante para eu entender esse ponto. Eles têm um leque de opções, né? Eu enxergo, assim, se a gente pensar um pouco a nossa audiência, acaba também tendo uma preocupação grande com o encerramento da educação básica e vai para o vestibular. No vestibular a gente falou um pouquinho das obras literárias que compõem ali a FUVEST, a Unicamp, que são grandes vestibulares do estado aqui de São Paulo, que recomendam a leitura de alguns livros e, de alguma maneira, as questões de linguagens ali envolvem esses livros. Mas quando a gente pega um Enem, hoje a gente tem um Enem com 180 questões, né, para quem está nos assistindo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, são 2 dias de prova, uma prova inteira de linguagens e humanidades e uma redação, e uma prova com 45 questões de matemática e 45 questões de ciência da natureza, física, química e biologia. No meu mundo, que é o mundo da física, eu percebo que os meninos têm muita dificuldade na interpretação do texto, do problema apresentado, Uhum. da situação física. Mais do que o cálculo. Mais do que o cálculo, mais do que o conceito físico. Eu acho que a física em si é o mais fácil para eles. Eles têm o desafio da interpretação do texto, eles têm o desafio de identificar as ferramentas físicas para resolver o problema, e depois eles têm o algebrismo e a geometria da matemática para
como ferramenta na solução do problema. E a interpretação de texto é o grande nó. É identificar quais são as variáveis, identificar quais são as hipóteses, identificar o que foi pedido na situação do problema. Isso é realmente forte. Então, existe a interpretação do texto, onde o senhor já colocou que quanto mais se ler e quanto mais se desafiar a leituras fora da zona de conforto, traz repertório, traz bagagem, traz vocabulário e traz musculatura cerebral, vamos dizer assim, para poder enfrentar o desafio, um exercício. E tem a questão da redação, que é a produção textual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque são mundos diferentes, vocês têm complementos, né? O professor trabalha com a interpretação e a literatura, e você trabalha no dia a dia produzindo textos, né? Fazendo curadoria de conteúdo e produzindo texto. Como que a leitura, como que a cultura trazida para a leitura impacta diretamente na produção textual, na escrita? Quem ler mais escreve melhor? É isso mesmo? Vou responder relatando uma experiência de sala de aula, anos atrás, em outro colégio, mas que certamente, se eu tentasse reproduzir aqui, os resultados seriam semelhantes. Tá. Após a indicação de uma leitura, de um paradidático, de uma obra literária, eu havia agendado uma avaliação formal, escrita. Os alunos acreditavam, eu não disse nada, eles acreditavam que seria uma avaliação do tipo prova. Perguntas, respostas. Perguntas, respostas. Verdadeiro, falso, alternativa. Binário, né? Binário. Pá. Né? E eu o surpreendi com um tema de redação, baseado na leitura, né? Então eles teriam que desenvolver um texto dissertativo, expressando a sua opinião, Legal. seu parecer sobre a leitura, mas toda a linha argumentativa baseada em personagens, diálogos, cenas específicas da obra. E eu deixei bem claro que quanto mais pessoal fosse essa linha de argumentação, maior a nota, melhor o texto, maior a nota. Nitidamente eu percebi, na hora de avaliar os textos, que aqueles que haviam realmente lido a obra eram capazes de citar minúcias, as quais eu mesmo, algumas vezes, havia deixado escapar. Eu mesmo tive que voltar à obra, nossa, realmente tem esse detalhe aqui na obra. E a partir daquele detalhe, construir a avaliação deles da personagem. Por exemplo, a personagem fez o que fez, tomou uma decisão antiética em relação a outra personagem. O que você tem a dizer sobre o comportamento dela, né? É perdoável o que ela fez ou não fez? E aqueles que haviam apenas lido o resumo, ou ouvido falar, que alguém tinha contado o resumo da história. Eu não li o livro do professor, conta pra mim como é que é a história. Tem uma personagem assim, assim, assado. Esses ficaram muito perdidos na produção textual, porque, claro, eles tinham apenas a superfície, apenas o verniz da narrativa, não é? Que é algo que qualquer um desses blogs de resumo na internet pode oferecer. Nome das principais personagens, onde a história se passa, sinopse em 1 ou 2 parágrafos, mas falta a leitura individual. Porque na hora que você lê o livro de fato, você vai encontrar significado numa página que aquele autor de resumo lá da internet não necessariamente encontrou, mas na sua leitura, a parte para mim mais importante do livro é essa. Entendi. Porque eu realmente li a obra inteira para poder dizer isso. E a leitura, ela traz a profundidade, né? É algo que eu sempre falo para minha equipe lá. Falei, gente, falar superficialmente, você consegue falar sobre qualquer coisa. Hoje nós temos elementos para isso, nós temos elementos de Tem pesquisa até para a isso. inteligência artificial hoje que é Sim. capaz de falar sobre qualquer coisa. Exatamente, a inteligência artificial. Vamos pensar numa questão. É muito fácil você pegar um GPT e falar, me explique o livro do professor Darcy. Ele vai trazer para você aquele resumo. Só que no momento que aquele estudante estiver sozinho, ele e a prova, né? Ele e a avaliação sozinho, cadê o GPT? Se ele não fez o exercício de trabalhar a musculatura cerebral dele para entender, ler aquele livro e entender as questões que estão ali.
As respostas vêm muito Eu, prontas, mas a gente precisa saber fazer as perguntas. eu vivi ao longo de talvez 14 anos da minha vida, um pouco mais, o papel de editor de uma editora de livros didáticos. E eu comentava muito com os meus autores que o maior inimigo do autor é a página em branco, né? Então ele tem que escrever sobre um determinado assunto. Ele parte ali de um docs aberto, vazio, uma folha em branco, e ele tem que escrever. Porque ele não pode abrir uma referência, por exemplo, eu vou falar sobre as leis de Newton. Eu já li muito sobre as leis de Newton, estudei as formas, estudei os exemplos, mas na hora de escrever o meu livro sobre as leis de Newton, eu preciso partir de uma página em branco, porque senão eu acabo virando um plágio, né? Eu vou me inspirando demais em conceitos que já existem. Então, a forma de expressar a lei, ok, mas os exemplos, a forma didática de explicar é do autor André, é do autor X. E aí ele tem que ter uma página em branco que a bagagem dele, a profundidade dele, a vivência dele, ou de sala de aula, ou de experimentos, são capazes de fazer com que ele escreva bem um artigo, uma página, um capítulo sobre determinado assunto. Então essa profundidade ela é absolutamente fundamental para produzir, né, esses conteúdos. Agora, então a gente está concluindo que é impossível ou pouco provável que alguém consiga escrever bem sem ter uma bagagem de leitura e uma bagagem de vivência. Como os jovens Perfeitamente. viveram pouco, ele pode ter vivido horas de leitura que vão lhe dar mais qualidade na escrita, e hoje a gente sabe o peso que a redação Sim. tem nos vestibulares. Eu falo muito com os meninos que tirar 900 pontos numa prova de matemática é muito difícil. Tirar 900 pontos numa redação é muito mais provável. O esforço para tirar 900 pontos na redação é menor do que o esforço de 900 na matemática, porque depende um pouco do seu histórico, né, de leitura, de treinar, escrever, de pegar e fazer 2, 3 redações por semana. Esse esforço chega mais rápido numa boa nota do que um esforço de estudo de matemática todo dia para chegar em 900. Então, se a gente puder dar um conselho para as famílias de crianças menores, estimule a leitura. Ofereça livros, mostre pelo exemplo. Ontem nós tivemos uma palestra com uma neurocientista aqui no colégio, Darcy e Lucimara, que ela estava comentando conosco, entre dezenas de assuntos super importantes que ela comentou, ela falou que ninguém educa em cima de um modelo que ele não vivenciou. Ele reproduz o momento, a forma como ele viveu. Ninguém tem memória daquilo que não viveu. E a gente só executa em cima de memórias. E então, assim, que a gente eduque esses jovens a ler, que a gente ofereça livros para eles, mesmo que não tenham nos oferecido, mesmo que não sejamos leitores vorazes, que a gente estimule essa leitura, porque isso vai fazer com que o aluno seja o melhor aluno de engenharia, o melhor aluno de medicina, o melhor aluno de jornalismo, o melhor aluno de letras, independente da área que ele for escolher. A redação é a matéria mais importante. A leitura é a matéria mais importante, né? Independente da carreira profissional que ele for escolher, se ele souber ler bem e se ele souber escrever bem, eu posso afirmar que ele vai ter mais facilidade na vida profissional. Vocês concordam com isso? Plenamente. Eu me recordo agora de uma fala comum, recorrente dos alunos, quando você toca nesse aspecto, principalmente os alunos de sexto, sétimo ano, que são mais espontâneos, né, nesse sentido. Eu vou abordar um aspecto da língua portuguesa ou da literatura e acabo passando, né, por outras áreas do conhecimento, porque o idioma, né, e a literatura se conectam com todas. Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou falar da geografia, eu vou falar da história, Uhum. eu vou falar mesmo das ciências exatas. Hoje mesmo, dando aula de gramática para sexto ano, introduzir numerais. Como é que eu vou falar de numerais sem comparar com os números da matemática? Onde há semelhança e diferença entre eles. E em um texto, aí já entrando na seara literária, qual é o papel dos numerais? Nossa, professor, a gente achava que era só decorar a lista de cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. Eu falei, não. Isso vocês encontram em qualquer tabela. Na internet tem um monte de tabela de numerais fracionários. Eu quero que vocês entendam por que nós usamos essas palavras, né?
Por que eu vou usar uma palavra como esta é a milésima vez que eu digo isso, eu não vou repetir mais nenhuma vez? Mas será que é a milésima mesmo? Será que a pessoa contou 1000 vezes? Essa é uma figura de linguagem, chama hipérbole. Aproveita, marca aí, figura do exagero. Tem um autor que fazia isso muito, né, no estilo dele. Aí eu cito o nome do autor. Só que esse autor não era brasileiro, ele era estrangeiro de outro país e tal. Professor, mas aí você manda na cabeça da gente. Aí você sai do português, entra lá na matemática, daqui a pouco você emenda. Foi falar dos numerais e cardinais, ele disse assim, por que cardinal se parece com cardeal da Igreja Católica e cardeais da Rosa dos Ventos? Eu já entrei na geografia. É só coincidência? As 3 palavras têm a mesma origem no latim, cardinae, né? Que é o coração, que é o centro. Por isso, cardíaco também vem O saber de cor. o saber de cor, né? É. Porque é central, o coração é o centro. Tudo que é no centro, o cardeal, figura central da igreja. Cardinal são os 4 pontos, as 4 direções mais importantes da Rosa dos Ventos. Os numerais cardinais são os mais importantes porque eles foram criados primeiro. Porque primeiro a língua designa a noção de quantidade, depois a noção de fração, de múltiplo, a noção de ordem, ordinal, sequência, isso vem depois. Então, quando você começa a colocar as coisas em perspectiva e relacionar a geografia, a história, a matemática, a língua portuguesa, todas estão trabalhando, na verdade, para a construção do conhecimento, ele começa, inclusive, a não nos enxergar mais como nós, professores especialistas, e eles, como alunos trabalhando em sala de aula, apenas especificamente aquela disciplina. Como os filósofos da antiguidade, né? Sim. Como Pitágoras e tantos outros, né? Que eram matemáticos, eram filósofos, eram artistas, eram poetas, né? Eram generalistas, né? Eram generalistas, E não especialistas. Exatamente. Eu tenho uma disciplina que eu trabalho aqui no colégio, que é de empreendedorismo, com um grupo de alunos, e eu tenho alunos do 6º ano até a 2ª série do ensino médio. Na verdade, do 6º à 3ª série. Então eu tenho ali um espectro de idades de 11 a 17, 18 anos. E é interessante porque é um desafio para mim, porque eu tenho que trazer para eles algumas leituras que são não obrigatórias, mas são provocadoras. E uma das leituras que eu trouxe para eles nesse primeiro semestre, tem livros que são técnicos, por exemplo, a gente vai ler Business Model Generation, é um livro que ensina a fazer um canvas e um planejamento estratégico, é uma ferramenta. E tem livros que trazem uma provocação, por exemplo, a gente começou a ler, terminamos de ler Entenda o Seu Porquê, que é o Círculo de Ouro do Simon Sinek, que é um autor que fala sobre propósito. Então, como eles têm que pensar na empresa que eles vão criar, o que faz com que ele acorde de manhã e tenha vontade de trabalhar? O que faz o olho brilhar? Qual é o propósito? E aí a gente fez eu dei um prazo, eu indiquei alguns vídeos para eles assistirem, eles compraram um livro, e é muito bonitinho ver os meninos de 11, 12 anos lendo um livro sobre comece pelo porquê, e debatendo com os pais propósito. E aí até fiz uma provocação, falei assim, você conhece o propósito dos seus pais? O seu pai... Aí eu perguntei para um aluno, falei, o que o seu pai e a sua mãe fazem? Aí falou, meu pai trabalha numa multinacional e minha mãe é psicóloga. Falei, tá bom, e qual é o propósito deles? Aí ele parou, pensou um pouco e falou assim, eu acho que o meu pai, ele não gosta muito do que ele faz, não. Mas a minha mãe, ela adora ser psicóloga. Ela chega todo dia super feliz. Ela conta. Nem todo dia é bom, mas ela gosta de todos os dias no consultório. O meu pai, eu acho que ele já tá lá há muitos anos. Ele tá meio no automático. E aí eu falei, puxa, esse jovem entendeu o livro, porque ele conseguiu trazer reflexões do pai, que já tá às vezes há 30 anos naquela carreira, naquela empresa, e que talvez não passe uma paixão pro filho, enquanto a mãe, psicóloga, traz ali todo dia uma energia super boa. Sim. Ele relacionou, que é o Ele mais relacionou. lindo da leitura, né? É o bonito. E eu fui ver o livro dele, estava cheio de comentários, e ele tinha debatido com o pai e com a mãe, e essa reflexão veio de uma reflexão em casa. E eles conversaram, e ele soube trazer isso, e foi um elemento super rico para o debate. Então eu acho que trazer esses livros diferentes
é o que eu mais gosto nessa eletiva, que a gente traz alguns livros para debater ética, a gente traz alguns livros para debater estratégias de negócio, a gente traz alguns livros para ler propósito de vida, e aí um jovem com 12 anos lendo sobre propósito, eu não tenho dúvida que é um jovem que vai fazer escolhas melhor, que vai entender o que isso significa para mim. Isso eu gosto? Isso me conecta comigo? Ou isso é legal, mas não é meu? Isso não serve para mim. Então eu acho que isso é leitura. Então eu acho que os alunos que vêm fazer startup, que vêm fazer empreendedorismo, assim como alunos que vão fazer finanças, alunos que fazem Olimpíada de Matemática, alunos que fazem xadrez, alunos que fazem qualquer outra eletiva, que mergulhe no conhecimento daquela eletiva, trazendo mais bagagem, como a senhora colocou, né? Me traz mais experiência, me traz mais repertório, eu fico mais sofisticado. Isso é muito bacana. Para a gente encerrar, eu não podia fechar um pouco, a gente passou rapidamente, Lucimara, sobre isso. Como é que vocês enxergam a inteligência artificial que a gente está discutindo tanto hoje em dia, dentro de escola e dentro de um ambiente de produção de conteúdo? Como é que vocês estão enxergando benefícios e riscos dessa inteligência artificial relacionada à leitura e produção de conteúdo? Professora, eu vou retomar a questão do equilíbrio, né? Eu acho que em vários momentos da história a gente se deparou com algumas criações que foram disruptivas, né? Tá. Até a própria leitura, né, professora? A leitura antigamente era uma leitura coletiva, né? Só escrevia e sabia ler os sábios, né? Os elementos daquela sociedade que eram mais Era uma elite, né? elitizado. Depois veio Popularizou. exatamente, depois veio a leitura individual, né? Com os livros, né? Outra disrupção, aí veio a imprensa, 1400 e pouco, e a partir daí houve um estímulo do pensamento crítico, porque a pessoa pensa por si só. O livro foi o primeiro EAD, né? Porque não precisava mais estar com o autor para aprender o Sim, pensamento dele. carregava o Você conhecimento. levava à distância o conteúdo É dele. verdade. Aí veio internet. Internet é uma disrupção, né? Nossa, aí- Nosso processo de conhecimento era como a gente já falou, por Enciclopédia. enciclopédia Bárcia. é, Barça, a gente ia nas bibliotecas antes, né? A gente tinha que ter um tempo de deslocamento para chegar até o conhecimento. O conhecimento agora está todo aqui, ó, ao nosso redor. Tá aqui, né? tá aqui, Tá na palma aqui, da Tá no mão. celular. na tá palma da mão. É. E o que eu vejo é exatamente essa questão do equilíbrio, porque tudo tem o seu benefício e o seu risco, É. né? O risco, eu acho que eu até já falei aqui sobre a questão de você acostumar com a solução fácil, né? Não achar que você tem que raciocinar sobre um determinado tema, você tem que pensar sobre um determinado assunto. Mas a inteligência artificial pode sim ser um elemento de ajuda para você, De complemento. de complemento. Por exemplo, vamos pensar o GPT, ele traz respostas muito fáceis para a gente, muito rápidas, né? Você coloca ele uma pergunta, em segundos, vem textos imensos. Só que, olha o perigo, o GPT é uma ferramenta criativa, ela não é uma ferramenta que traz fontes. Eu mesma coloquei um dado errado no GPT propositalmente para ver o que ele respondia. Coloquei o nome de um livro errado. Me fale sobre o livro X da Clarice Lispector com o nome errado. Uhum. E ele me respondeu inteirinho, falando do livro de verdade, só que colocando o título errado que eu dei. O livro X da Clarice Lispector fala isso, aquilo. Então, o jovem pega aquilo ali e responde numa questão do professor A Darcy. criticidade se faz necessária, né? Exatamente. O que ele tem que fazer? Aquela informação ela tem que ser checada. Sim. Por exemplo, no jornalismo, a gente tem que checar as fontes, a gente tem que ter fontes fidedignas, né? Então, é a mesma coisa. Eu vejo assim, ajuda, mas a gente ainda tem que pesquisar, a gente ainda tem que confirmar se aquela informação está correta. Não é um processo que você vai recebendo passivamente e você vai transmitindo Perfeito. ele sem nenhum Tipo de análise prévia, sem né? nenhuma análise crítica. Opa, tá falando isso aqui. Vou lá. De onde ele tirou isso aqui? O Google, por exemplo, apesar de também ser na internet,
o Google dá onde é a fonte. O Google Ele te direciona para onde você vai buscar. Te direciona, te Exato. diz da onde você tirou aquela Perfeito. informação. O GPT não. O GPT é uma ferramenta criativa, então a gente tem que ter muito cuidado com ela. Perfeito. E eu acho que, de repente, esse é um ponto inicial para que daqui a pouco essa ferramenta também não seja só criativa, ela tenha dados mais confiáveis, é sempre graduações, né? Começa e depois vai A aprimorando. gente tem uma tendência de ficar eufórico com novas ferramentas. Sim, Vamos com calma que a gente tem pressa. sim, Não é assim? Não é esse o conceito? Vamos com calma que a gente tem pressa. é exatamente isso. Professor Darcy, eu não queria encerrar o nosso Plank Talk sobre leitura sem que o senhor falasse um pouquinho da experiência que está sendo conduzir um clube de leitura. Eu acho um dos projetos mais legais do colégio, que ainda acredito ter potencial para crescer. Me fala um pouquinho da proposta, o que é o clube de leitura aqui do colégio. Pois não, professor André. O Clube de Leitura surgiu em setembro de 2020, no primeiro ano de funcionamento aqui do nosso colégio, deste novo colégio, Desse novo prédio, né, mas esse novo prédio. podemos dizer que é. E nestes 3 anos, o Clube de Leitura já passou por obras das mais diversas escolas literárias, origens, alternando sempre um título nacional com um título estrangeiro, né, buscando contemplar Legal. autores de épocas diferentes, de visões de mundo bastante distintas. E eu sempre digo aos pais, que são os nossos fiéis membros, né, participantes, que, ao contrário do que acontece com os filhos deles, eu não sou professor deles, né? Eu sou apenas um mediador, sou apenas aquele que apresenta, né, novos autores, novas provocador. obras, um provocador, né, aquele que apresenta o desafio da leitura. Eles gostam desses desafios, né? Eles querem obras inusitadas, autores e títulos de que eles nunca, talvez, tenham ouvido falar antes. E tem sido muito enriquecedor para mim também, porque cada um desses participantes do clube de leitura enxerga nas obras aspectos que nenhum dos outros participantes talvez tenha enxergado, nem eu mesmo. E um vai complementando a leitura do outro. Que é exatamente E o exemplo que o senhor significado trouxe, dessas leituras, o né? exemplo que o senhor trouxe do exercício que o senhor fez em outra instituição, Sim, que agora vamos fazer uma redação. Quem leu tem a nuance daquela tem a página que é nuance. única, Exato. que Porque outra pessoa não percebeu igual. ele descobriu algo naquela página que ele realmente leu aquela página. Isso. Por isso ele pode citá-la na redação. Assim como numa discussão do clube de leitura, você se envolve com a leitura, ela passa a fazer parte da sua vida, e na hora da discussão, olha, gostaria de dar a minha contribuição. Minha contribuição eu fiquei apaixonado por aquela personagem, eu não entendi nada do que a personagem fez, mas mesmo assim, eu acho que dá para desculpar o que ela fez, porque no passado aconteceu isso, aquilo com ela. Então, eu sinto que os participantes do clube de leitura, eles, já usamos essa palavra aqui hoje, esse verbo, eles apropriam-se, né? É isso que eu quero, das histórias, das Eu acho muito personagens. legal. Esses livros são deles agora, né? Agora, professor, deixa eu fazer uma pergunta curiosa, o senhor me perdoe a ousadia. Pois não. Por que o clube de leitura predominantemente é composto por mães? Nós não temos pais no clube de leitura. Ou temos? Agora, em 2023, no nosso último encontro, que foi em março, o próximo vai ser agora, no sábado, né? Uhum. Dia 13, nós já tivemos mais 2 varões, né? Opa! Integrando, né? Barões, ótimo. Foi ótimo esse termo. Barões, bem literário. Tivemos um, né? O Cideto, né? Pai de 2 alunas nossas que, infelizmente, se transferiram para a Inglaterra, né? Mas, de fato, nós temos um desafio que é vencer num país extremamente machista como o nosso, que rotula os papéis sociais do homem e da mulher, o desafio de mostrar que a literatura, como a arte em geral, o conhecimento em geral, eles não são mais afeitos a um gênero ou Perfeito, outro, professor. né? Mas eu acredito que também as mulheres, elas são mais dadas à socialização. Sim. Elas se aproximam mais facilmente. Então, Pode ter um ser. grupo onde elas podem se expressar, fazer essa troca de experiências, de ideias,
talvez seja mais fácil para as mulheres. E isso realmente é um desafio, e é o né? condicionamento cultural também de que a mulher pode e tem até, entre aspas, o compromisso social de expor-se emocionalmente. Então, já houve casos, né, de leitoras do nosso clube que se emocionaram profundamente ao compartilhar as suas impressões, Eu seria uma, com certeza. Que compartilhar legal. as emoções assim a ponto de as lágrimas correrem mesmo, né, de tocar a todos os outros, né, que estavam participando. E, infelizmente, nós temos esse rótulo, né, de que o homem não pode deixar transparecer a emoção, então ele se envolve menos com esse tipo de atividade, né, ou ele participa muito mais esporadicamente, tem um compromisso menos regular, né, do que as O- leitoras, mas nós acreditamos que Fica aqui o nosso teremos mais convite, né, valores no Darcy? futuro. Para que Com cada vez certeza. mais mães, pais se interessem e se sintam acolhidos no nosso clube de leitura. Sim, não é um curso, ninguém vai ganhar nota, E não tem, e não tem prova. não tem prova. Não tem prova. Mas você falou uma coisa, para encerrar aqui, eu queria trazer um testemunho. Eu tenho um tio, que é o tio Luiz Cláudio, é o irmão caçula da minha mãe, Uhum. e quando eu era jovem, eu sempre tive uma curiosidade, porque ele é professor de língua portuguesa, e ele fez o pós-doutoramento dele numa obra do Guimarães Rosa, que é Sagarana. Sim. E quando eu era criança, eu falei, como é que alguém pode fazer um pós-doc numa obra, né? Num livro? Será que ele interpreta tanto o que o autor quis dizer? E eu sempre tive essa curiosidade. Quando eu estava perto do ensino médio, eu fiz essa pergunta para ele. E eu lembro que o tio Luiz Cláudio me sentou lá no escritório dele, tinha uma biblioteca enorme, o cheiro. Eu até lembro que cheirava livro velho, assim, porque eu acho que os livros de literatura dele tinham acervos de livros antigos. Uhum. O cheiro é muito particular, né? E ele sentou e falou: vou ler um trecho de Sagarana para você entender da onde veio a minha paixão. E ele leu e ele se emocionou. Eu não me emocionei porque eu acho que eu não alcancei o que ele estava me mostrando. Você não estava pronto para isso. Eu não estava pronto para isso. Mas eu lembro de perceber a emoção legítima dele ao ler um trecho de Sagarana para mim. Isso me marcou muito. Uhum. E depois dali eu nunca mais fiquei com dúvida de como que alguém pode escolher um doutoramento numa obra de um autor. Porque ele leu um trecho de um livro que talvez ele já tivesse lido centenas de vezes Sim. e ainda se emocionou com aquele trecho de Sagarana. Então eu acho que a leitura traz emoção. A leitura traz, como você falou, da mãe que veio às lágrimas numa interpretação de Uma texto. interpretação. Eu lembro, você falou, veio a lembrança do tio Luiz Cláudio emocionado lendo um trecho de Sagarana. Para mim, isso foi muito significativo e de alguma forma moldou o meu respeito pelas letras. Porque é um tio que eu respeito muito, Sim. eu sempre admirei, sempre foi muito correto, muito ético, muito íntegro, e como todos os meus tios, mas ele em especial, por essa vocação de ser professor, que foi a profissão que eu escolhi para minha vida, que é ser professor, acho que talvez imitando um pouco, Uhum. e dessa emoção de ler um livro que é uma leitura densa, né? Sagarana não é um livro fácil de se ler, e ele se emocionando. Então acho que talvez fique aqui, se permita emocionar com a leitura, se permita emocionar com o conhecimento. Eu acho que esse é um desafio enorme do Colégio Planck, que é trazer repertório, trazer sofisticação para esses jovens através do gosto pelo conhecimento, que eles gostem de aprender, qualquer que seja a área, mas que eles percebam que aprender é bom, que aprender é sofisticado. Este é o sonho nosso quando fundamos o colégio, e que a gente não perca esse propósito tão bonito, pelo menos a gente interpreta assim, que é gostar de aprender, que é gostar de ler, e isso só vem através das experiências reais. Como vocês colocaram tão claro aqui, viva a experiência, sinta, cheire, consuma, se emocione, não goste, Mas atravesse, rejeite, mas mas atravesse. É. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje aqui. Nós que Realmente foi agradecemos, né, Luciano? foi Foi muito bom. um programa, um tema muito significativo para todos, que tem o principal ponto, que é promover o gosto pela leitura. E se permita, venha para o nosso clube de leitura, resgata um livro que está aí na sua biblioteca, na sua estante, comece a ler. Quem sabe hoje à noite você dá um passo a mais para retomar a leitura, que às vezes ela está ali
no caderninho das missões do ano, mas que muitas deixe vezes para não é amanhã. feito. Deixa para amanhã. Pessoal, professor Darcy, muito obrigado. Obrigado, Lucimara, professor. muito obrigada. Obrigada, professor. A você que está aqui nos assistindo, deixa o meu obrigado. Compartilhe, mande esse link para alguém que você percebe que pode ser útil. Deixe aqui suas sugestões, seus comentários. E a gente se despede e fique atento que na semana que vem tem mais um episódio do Plank Talks. Tchau, pessoal. Um abraço.